Bom dia, meus queridos. Vocês estão bem? Então, vamos começar a nossa aula de hoje? Vamos trabalhar hoje com português. Vamos abrir o livro na página 49, onde tem um mini conto que vocês irão ler e vão responder aí mesmo, tá? E vamos para a página 50, onde nós já vimos isso, tá? Nós vamos falar sobre palavras primitivas e palavras derivadas. Depois nós vamos falar sobre substantivos simples e compostos. Mas neste primeiro momento nós vamos falar de palavras primitivas e palavras derivadas. Aí vocês vão me perguntar, por que a tia não está falando que nós vamos falar hoje sobre substantivos primitivos e substantivos derivados? Neste primeiro momento, nós vamos falar sobre palavras primitivas. Elas podem ser substantivos ou não. Elas podem ser um substantivo, elas podem ser um adjetivo, elas podem ser um verbo. Então, neste primeiro momento, nós vamos nos atentar na formação das palavras, tá? Então, a tia quer dizer para vocês que as palavras, elas podem ser formadas por um prefixo, que é um elemento colocado na frente da palavra e que muda todo o sentido da palavra. Então, olha aqui o caso de prefixos. Infeliz. O in é um prefixo e que dá a ideia de contrário de feliz. Olha aqui, preocupar. Esse pre aqui também é um prefixo, ok? E muda a ideia da palavra original. Olha aqui, desnecessário é o contrário de necessário. Imortal é contrário de mortal. Bisneto, olha aqui o prefixo. Inválido, outro prefixo. Ilegal, olha aqui o i é um prefixo. Refazer é outro prefixo. Então a gente tem aqui, com base nesses exemplos que a tia colocou aqui para vocês, que os prefixos, eles são elementos que são colocados no início da palavra e muda todo o sentido dela. Vamos agora ver o prefixo. Sufixo. A gente viu o prefixo. Agora a gente vai falar sobre o sufixo. Tá dando para vocês verem? Por exemplo, lealdade. O dade é um sufixo. É um elemento colocado, tá? No final da palavra original. Gostoso, oso, é um sufixo. Fruteira, eira, é um sufixo. Chuvisco, isco, também é um sufixo. Ricaço, o aço, é um sufixo. Avozinho, inho, é um sufixo. Soneca, eca, outro sufixo. Bocarra, arra, também é um sufixo que é empregado no final
da palavra e ele tem a função de formar outras palavras também, sendo que que o sufixo ele pode mudar a classe gramatical, ele muda a classe gramatical da palavra, ou seja, ele torna a palavra do substantivo, ele torna um adjetivo, que é o caso aqui, ó, gostoso. Gostoso, o bolo está gostoso. Gostoso é um adjetivo. Então, esse sufixo aqui transformou, tá? No caso, o verbo gostar em um adjetivo. Perceberam? Olha aqui, ó, fruta, fruteira. Fruteira é um substantivo derivado, não é isso? Derivado de quê? De fruta. Então, o sufixo tem essa função de mudar a classe gramatical das palavras. E o prefixo, que é o elemento colocado na frente da palavra, tem a função de criar novas palavras como sufixo, mas só que dando a ideia contrária, ok? Alterando o sentido da palavra. Agora que vocês viram a formação das palavras, que elas podem ser formadas por prefixo, que é o elemento usado na frente da palavra original, da palavra primitiva, e o sufixo, que é usado no final da palavra, que dá o quê? Que tem a função de formar uma outra classe gramatical. Tá entendido até aí? Agora, nós já sabemos que as palavras podem ser formadas por prefixo e sufixo. Agora nós vamos nos ater aos substantivos primitivos e substantivos derivados. Nós já vimos isso, isso aí é uma revisão, mas a tia quer que vocês prestem bastante atenção agora. Por exemplo, eu tenho aqui substantivos primitivos e derivados. Está dando para ver? Sim, né? Porque às vezes a tia corta aqui, mas tudo bem. Por exemplo, papel. De papel surgiu uma nova palavra, papelaria. Papelzinho, papelada. Então, de papel, que é a palavra original, é a palavra primitiva, a partir dela surgem outras palavras, como papelaria, papelada, papelão. Então, essas palavras que surgiram após a palavra primitiva são chamadas de palavras derivadas. Olha esse caso aqui, ó. Jornal. Jornal é a palavra primitiva. Então, é um substantivo primitivo. A partir desse substantivo primitivo, surgem outras palavras, como surgiu jornaleiro. Jornaleiro vem de jornal. Jornaleiro, jornalista, jornalzinho. São palavras, são substantivos, nesse caso, derivado. Olha aqui. Dente. Dente é o substantivo primitivo. De dente surgem também outras palavras, como dentista, dentadura, dentinho, dentuço, mas aí dentuço já
não é um substantivo, e sim um adjetivo. Mas a gente está falando sobre substantivo agora, tá bom? Vamos lá. Vamos continuar aqui. A tia fez outros exemplos aqui. Por exemplo, chuva. Chuva é uma palavra, é um substantivo primitivo. A partir dela vem chuvarada, chuvisco, chuveiro, chuvarada. Então, vocês viram que a partir da palavra primitiva podem surgir várias outras da mesma família? Então, essas que surgem a partir da primitiva são chamadas de substantivos derivados. Derivados de quem? Da palavra primitiva, do substantivo primitivo chuva. Agora aqui, peixe. Peixe é um substantivo primitivo e ele surgiu dando origem a outros substantivos, como peixeiro, peixaria, peixada. Também são substantivos derivados da palavra primitiva peixe. Está entendido até aí? Vocês podem observar aqui uma coisa, porque vocês mudam, vocês erram muito isso. Olha aqui, ó. A palavra primitiva, chuva, ou seja, aqui nesse caso é o substantivo primitivo. Chuva começa com C-H-U-V. Isso daqui nós damos o nome de radical. Por quê? É a estrutura da palavra que não modifica, tá? Que não modifica. Olha aqui, ó. Vocês podem ver que os substantivos derivados, ou seja, as palavras da mesma família, vão começar igualzinho, com o mesmo radical. Olha, chuvarada, chuvarada, olha, C-H-U-V. O que é acrescentado aqui nesse caso é o sufixo chuvisco. Olha aí, ó, o radical, a estrutura da palavra que permaneceu a mesma. C-H-U-V. O que foi acrescentado aqui foi o sufixo para dar a ideia de um outro substantivo. Chuveiro. C-H-U-V. Outro sufixo para dar outra ideia de um outro substantivo. Então, as palavras, ou no caso aqui, os substantivos derivados, têm o mesmo radical, a mesma estrutura, por isso que são palavras da mesma família. Ok, gente? Então, olha só, tem gente que erra muito isso, ó, quando eu falo assim, já coloquei em exemplos, pesca. Aí a pessoa coloca assim, pescador, tá certo? Pesca é o substantivo primitivo e pescador é um substantivo derivado. Mas aí a pessoa, tem muita gente que coloca assim, ó, peixe, pescador, só porque dá ideia de pescar peixe, não tem nada a ver, porque peixe tem o radical P-E-I-X e pescador não tem nada a ver com o radical desta palavra, então não é da mesma família. Pesca é da família, pesca e pescador é da mesma família, tem o mesmo radical.
Radical é a estrutura da palavra que não modifica, tá bom, gente? Nós não estamos falando aí de prefixo, que é aquele elemento que é acrescentado no início, mudando o sentido, não, tá bom? Ok? Estamos entendidos o que a formação das palavras por prefixo e sufixo? Legal. Agora nós falamos depois sobre os substantivos primitivos e os derivados. Ficamos entendidos também? Agora vamos para outro substantivo que também nós já vimos, que são os substantivos simples e compostos. O que são substantivos simples, tia? São substantivos formados por uma única palavra. Como assim, tia? Bala. Bala é um substantivo simples. Caderno é um substantivo simples. Lápis é um substantivo simples. Livro é um substantivo simples, porque todos os substantivos simples são formados por uma única palavra. E agora, o que são substantivos compostos, tias? Os substantivos compostos são aqueles formados por duas ou mais palavras. Como aqui, ó. Trem-bala. Trem-bala é um substantivo composto. Por quê? Porque é formado por duas palavras. E aqui, tia, no meio, tem o hífen. Sim. Os substantivos compostos, eles podem ter hífen, separando uma palavra da outra para dar a ideia de um único substantivo, como trem-bala. E também os substantivos compostos, eles podem ser sem hífen, ou seja, pela união de duas palavras. Mas primeiro a gente vai ver os substantivos com hífen, substantivos compostos, formado por duas ou mais palavras, usando o hífen. Vamos lá. Trem-bala, abelha-rainha, guarda-roupa, pé de meia. Todos esses substantivos aqui foram empregados o quê? O hífen, que é esse tracinho que separa aqui. Então, os substantivos compostos são aqueles que são formados por duas ou mais palavras. E os substantivos compostos podem ter hífen ou não. Agora vamos falar sobre os substantivos compostos sem hífen. O que ocorreu, tia, que não foi ligado como os substantivos com hífen? Olha aqui, foram duas palavras que se uniram para formar uma única, mas por ser uma única palavra, isso não quer dizer que é um substantivo simples, não, tá? Aqui foi a união de duas palavras, por exemplo, pernilongo. Perna, foi usado duas palavras, ó, perna mais longa. Formou o substantivo composto pernilongo. Rodapé, formado por duas palavras sem hífen, pela união de duas palavras. Roda mais pé. Planalto, é planalto? Sim. Plano mais alto. Se juntou e formou planalto. Televisão é formado por duas palavras, tela mais visão.
Então, esses são os substantivos compostos sem o uso de hífen, porque foi feita a junção, a união de duas palavras para formar esse substantivo composto. Ok, gente? Nós já vimos isso. Isso aí é uma revisão. Então, prestem atenção para não fazerem errado, tá bom? Vamos lá para a página 52. Vamos lá, onde fala sobre substantivos. Substantivo simples e substantivo composto. Aqui embaixo, veja como são classificados substantivos porco e porco-espinho. Porco é um substantivo simples, porque é formado por uma única palavra. Agora, porco-espinho agora já é uma palavra formada por duas, tá? Por duas palavras. É um substantivo formado por duas palavras. Então, aqui é um substantivo composto, tá? E aqui foi empregado o hífen. Tá bom, gente? Olha esse caso aqui, ó. Paraquedas. Foi formado por um verbo mais um substantivo. E formou paraquedas, um substantivo composto feito pela junção, pela união de duas palavras. E aqui não foi usado o quê? O hífen, aquele tracinho. Ok, gente? Então, agora vocês farão as páginas 49 até a página 55. Como assim, tia? Sim, a página 55, vocês vão criar o seu poema. Olha que legal! Vocês vão ser escritores, vão ser os poetas agora. Vocês vão fazer cada um poema. Não precisa ser poema grande, tá? Ele pode conter rimas ou não. Aí vai de cada poeta, que é você, ok? Vocês vão produzir o poema de vocês no caderninho de vocês, ok? Bonitinho, com uma letrinha legal. E depois a tia volta para nós corrigirmos, tá bom, gente? As páginas até anteriores, da página 49 até a página 53. Porque o poema eu quero que vocês postem para mim. Eu quero ver como é que estão os meus poetas, tá bom? Então, fiquem com Deus. Daqui a pouco a tia volta para nós fazermos a correção. Tá bom, gente? Beijo. Qualquer coisa, só falar, tá? Que a tia tá aqui. Morrendo de saudade, mas tá.